Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre salvação. O plano de Deus. Amém? Vamos refletir sobre a salvação. Amado, na Bíblia, a salvação refere-se a livramentos dos pecados e das suas consequências, incluindo a morte eterna e a restauração do relacionamento com Deus. É um presente de Deus para nós, concedido pela sua graça e a sua misericórdia, através da fé em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados da humanidade. A salvação, amado, envolve tanto a libertação do poder do pecado no presente, quanto a esperança da vida eterna no futuro. Amém? A salvação é a esperança da vida eterna. A eternidade, amado, será para os dois lados. A vida eterna com Deus e a vida eterna com Satanás. Vamos nos aprofundarmos. Quem herdarão o reino de Deus? Quem irão para o lago de fogo? Amém? Amada, a salvação na Bíblia é vista como a libertação do poder do pecado e das suas consequências, que inclui a morte física e espiritual. Perdão, estou gripado. Vai acontecer isso aí, mas a palavra vai ser dita. Amém? Primeiro, amado, vem a graça de Deus. A graça de Deus é um presente gratuito de Deus, não merecido por mérito humano, mas oferecido pela sua graça e o amor. Porque é um plano de Deus, é um projeto de Deus. Amém? Fé em Jesus. A salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo, que se entregou na cruz com sacrifício pelos pecados da humanidade. Nós temos que reconhecer isso, o amor de Deus, o amor ágape, conforme João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos ser obedientes a Deus. Como vamos ser obedientes a Deus? Os seus princípios, na fé. Amada, a fé em Jesus deve ser manifesta através de uma vida de obediência aos seus ensinamentos e produção de frutos que demonstram a transformação interior do velho homem, da velha criatura. A nossa visão hoje, como cristão, tem que ser na vida eterna. Tem que estar voltado na vida eterna, porque a salvação garante a esperança da vida eterna com Deus, após a morte física, e a restauração completa do relacionamento com Ele. Nós temos que pensarmos na morte eterna, na vida eterna, agora, antes da morte física, porque depois não tem salvação. Então a salvação, ele é um plano de Deus. O plano da salvação, amado, é o resumo da mensagem bíblica que mostra o amor de Deus, a condição pecaminosa da humanidade, o sacrifício de Jesus e a possibilidade da salvação para todos que creem. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus esteve aqui na terra, nasceu, fez seu ministério, morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Isso aí não são histórias, são fatos reais, aconteceu. Então quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Amém? A diferença entre a salvação e a vida eterna. Vamos lá? A salvação é o ato de ser salvo, enquanto a vida eterna é a consequência da salvação. A continuidade da vida com Deus. É você ter a certeza da salvação pelos atos e depois ter a certeza da vida eterna, que é o mais importante. A vida eterna, o nome já diz, é eterna, é para sempre. Em resumo, amado, a salvação na Bíblia é um presente divino
de libertação do pecado e da morte, concedido pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, com a promessa da vida eterna. Tinha uma promessa para nós e a promessa era cumprida. Vamos falar um pouco sobre salvação. Não deixe que esse evangelho moderno, que já naufragou muitos, te desvie do evangelho eterno. A Bíblia é bem clara, ela diz lá em Mateus 7:21, nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não deixe ser enganado por Satanás, que a Bíblia é bem clara. Nem todo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Todas as religiões, todas, sem exceção, falam Senhor, Senhor. Fala de Deus, mas não vive os princípios de Deus. Então não herdará o reino de Deus. Mateus 7:21. Nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E todas as religiões falam de Deus, mas não vivem os princípios de Deus. Adoram a outros deuses. E aqui é bem claro. Amado, vamos falar um pouco sobre salvação. Na verdade, vamos falar sobre como muitas pessoas estão deliberadamente abrindo mão da própria salvação e como nós devemos nos comportar para não cometer esse mesmo erro. Cuidado com o evangelho. Aquele evangelho que tem nada a ver. Aquele evangelho que tudo pode. Cuidado com esse evangelho. Aquele evangelho que só fala que Deus é amor, Deus é amor. Amém, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Cuidado com esse evangelho. Tem nada a ver. Pois tem tudo a ver. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, tudo é permitido, mas nem tudo agrada a Deus. É o livre-arbítrio que Deus dá. Você escolhe viver os princípios de Deus ou não. Quem vive os princípios de Deus será salvo. Quem não vive, não será salvo. Pode ter certeza disso. Amado, boa parte das pessoas estão dentro das mais diversas congregações. Simplesmente não entrará no reino dos céus. Ou seja, não alcançará a salvação se continuarem trilhando os caminhos que hoje se encontram. E que caminhos são esses? São os caminhos que levam à perdição. São os caminhos que não tem nada a ver, pode participar de tudo, pode fazer de tudo. São os caminhos que mostram que Deus é só amor. Cuidado com esses caminhos. É o caminho da porta larga que leva à perdição. Cuidado. São os caminhos deles mesmos. Eles que trilharam, eles que abriram caminhos para eles mesmos. Pois como seres humanos, amados, temos a tendência de pensar que sabemos o que é melhor para a nossa própria vida, seja na área que for. Logo, continuaremos a sustentar e justificar nossas decisões, nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossas metas e vontade sob essa perspectiva egocêntrica, como se tivesse todo o conhecimento necessário para sermos capazes de determinar o que é bom, o que não é, direito e mais adequado para a nossa vida a partir da nossa própria visão limitada. Mas veja o que Deus revela em Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Olha só. Uau! Provérbios 14:12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. São os desejos do homem, ele quer que Deus realize os desejos dele, desejo carnal. E Deus não age assim, os nossos planos não são os planos de Deus, nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Os de Deus são melhores que os nossos, agora tem que ser os deles e não os nossos. Amado, muitas pessoas congregam, chamam a si mesmos de cristãos e confessam que Jesus é o único Senhor, mas com os próprios atos negam toda a confissão que fizeram com os lábios.
como foi dito lá em Mateus 15:8, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só o que o próprio Jesus fala. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas. Amado, o fato é que essas pessoas dizem que o correto é envolver o Senhor em tudo que quisermos, que dê certo em nossa vida. Olha só. Envolvê-lo em todos os nossos sonhos, desejos e vontades. E devo admitir que eu mesmo já passei assim por algum tempo, por falta de conhecimento da palavra de Deus, pois fui ensinado dessa maneira. Porém, amado, o ensinamento contido em Mateus 7:21 é bem claro, me fez despertar para o fato de que nós não devemos envolver Deus em nossos desejos, não. Que seja feita a vontade dele. Jesus ali na cruz, antes de ser morto, Jesus ali no Getsemane, antes de ser morto, ele foi orar ao Pai. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa cruz, afasta de mim essa morte, mas que não seja a minha vontade, a sua. A vontade de Jesus era não ter morrido, não passar pela humilhação que ele passou, pela morte trágica que ele passou. Mas ele falou que seja feita a tua vontade. Porém, amado, o ensinamento contido em Mateus 7:21 é bem claro. Ele faz despertar para o fato de que nós não devemos envolver Deus em nossos desejos, jamais. Sonhos e vontades, pelo contrário, é que devemos nos envolver nos sonhos, desejos e vontades dele para a nossa vida. Como foi claramente dito, nem todo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Pai, seja feita a sua vontade. Jesus, nas orações dele, sempre falava, Pai, seja feita a sua vontade. Isso, amado, por um motivo muito simples. O que nós achamos que é bom, ou melhor, pode ser ruim ou péssimo, tornando-se fonte de prejuízos, pesos, angústias e dores para a nossa vida no longo prazo. E os caminhos que nos julgamos ser seguros e adequados, ser pessoalmente, amorosamente, financeiramente, profissionalmente, socialmente e até espiritualmente, pode nos levar a tipo de batalha desnecessária, desvios e abismos. Mesmo sendo nossos sonhos, desejos e vontade, precisamos ter a sabedoria de reconhecer que grande parte deles estão baseados na nossa visão humana, na nossa vontade, no nosso desejo que temos na vida, que por sinal, amado, é completamente limitado e muitas vezes distorcida, até mesmo para pessoas que alcançam grande sabedoria. É o desejo da carne. Amados, apenas o próprio Deus conhece toda a infinidade de variáveis que compõem individualmente cada um de nós. Deus nos vê no singular, Ele sabe o problema de cada um. O passado, o presente e o futuro. Desde nosso nascimento, amado, até o fim de nossos dias na terra. Somente Ele consegue enxergar com precisão os passos que ainda não demos e saber o resultado da nossa mais íntima inspiração. E só Deus, amado, tem como saber quais as ações da nossa parte têm condições de gerar os melhores frutos e resultados. E, portanto, apenas Ele tem a visão completa e a capacidade de determinar o que realmente é o melhor e o que se enquadra mais adequadamente em nosso viver, para que possamos experimentar a vida com plenitude, também chamada na Bíblia com abundância, como Jesus disse que veio trazer para nós, conforme João 10:10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenhais vida em abundância e vida eterna. João 10:10. Ou seja, por isso o Pai Celestial deseja que nós tenhamos a clareza de entendimento de abordarmos os nossos desejos, nossos sonhos e as nossas vontades.
muitos que nem são realmente nossos, mas foram implantados cirurgicamente no mais profundo da nossa mente e coração, pelas vozes da sociedade e pelo sussurro do espírito do mundo. São levados pelo espírito do mundo, pelo sonho do mundo, pelos prazeres do mundo. E abandonando tudo isso, amado, possamos passar a buscar os sonhos, os desejos e a vontade de Deus para a nossa vida. Esses sim são bons, perfeitos, agradáveis, totalmente adequados para gerar qualidade de vida na nossa existência espiritual, pessoal, profissional, social, financeira, etc. Enfim, é quando nós vivemos a plenitude de Deus. Lembre-se, amado, que Deus enxerga tudo, muito além da nossa capacidade racional, como está escrito, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Deus foi bem claro, os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os desejos dele para nós são maiores que os nossos. Logo, amado, o mais sábio a fazer é nos envolvermos na vontade de Deus e não passar toda a vida tentando envolvê-los a nós. Essa simples mudança de compreensão é a grande diferença entre ser um cristão verdadeiro, convertido e salvo, ou permanecer com uma mera falsificação. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, meus pais me ensinaram assim, mas nossos pais também aprenderam errado e nos ensinou errado, achando que era certo. Cuidado com as culturas, cuidado com as artes, cuidado com as festas pagãs. Tudo isso é agradável à carne. São os prazeres carnais que não agradam a Deus. Então nós não podemos servir a dois senhores. Quando servimos um, desagradamos o outro. Quando servimos o outro, desagradamos o outro. Então nós não podemos servir a dois senhores. Não seja como um sepulcro caiado, bonito por fora, por dentro tudo em decomposição, tudo podre. E Deus lá do alto observa tudo. Ainda bem que Ele é misericordioso para nos perdoar. A prova disso está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o alto preço já foi pago, os nossos pecados, as nossas iniquidades já foram lançados no mar do esquecimento. Deus já perdoou e perdoa assim que nós buscarmos. Buscar-me-ei e vos acharei quando buscar todo o vosso coração. Amém, amado? Eu creio que Deus já falou tremendamente com você através dessa palavra. A nossa preocupação hoje, é a vida eterna. Meditando profundamente nesses 3 pontos, à luz das Escrituras, amado, teremos condições de adquirir a clareza do pensamento e a consciência necessária para verdadeiramente entregarmos toda a nossa vida na mão de Deus, sem ressalvas. O Senhor está entregue a minha vida toda. E essa é a forma de nos submetermos completamente para sermos transformados e experimentarmos toda a vontade do Pai para nós, que talvez não tenha glamour, nem fama, nem milhões, nem bilhões em dinheiro, nem sucesso ou vitórias mundanas, mas é boa, agradável e perfeita, ou seja, plena de leveza,
de paz, de liberdade, de riqueza, de prosperidade, de abundância, de realizações, contribuições, vitórias reais, de verdadeiras alegrias, de toda sorte de bênçãos, segundo o interesse dele. Ele tem tudo isso aí para nos dar na vida eterna. Aqui na terra nós poderíamos nos exaltarmos e afastarmos dele, mas a promessa dele aqui é para a vida eterna. E além disso, amado, ao vivermos dessa maneira, submissos à vontade de Deus, também conseguiremos o mais importante, que é entrar no reino dos céus. Esse é o mais importante. Ou seja, manteremos nossa salvação com vários cristãos genuínos fizeram antes de nós. Hoje, minha visão é a vida eterna, é a salvação. Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Eu quero é Deus. E isso é o que Deus quer de nós. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A nossa visão é a vida eterna. Encontrar com os verdadeiros homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, seus discípulos, aqueles que permaneceram fiéis e morreram fiéis. Esse que é o plano de Deus para nós. Portanto, eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Os zombadores não herdarão o reino de Deus. Pode ter certeza disso. Os observadores também não herdarão o reino de Deus. No dia do arrebatamento, os observadores irão observar quem foi arrebatado. Já que eles irão observar, então eles ficarão. Amém? Não seja observador, não seja um zombador. Seja um cristão fiel aos princípios de Deus. Vamos ouvir o louvor? Eu creio que Deus já falou com você através da palavra, não é mesmo? Vamos ouvir o louvor, e também nesse louvor. Isso aqui é para os zombadores de Deus. Os zombadores de Deus não herdarão o reino de Deus. Medite nesse louvor. Você quer Deus? Diga amém. Eu quero. Amém. Deus que vai ser entronizado nessas nações. E todo mundo comigo, agora! É isso aí, não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus, eu quero a vida eterna. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus, príncipe da paz, príncipe da luz, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário, pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Antes eu não conhecia, eu ouvia falar, mas assim como Jó, hoje eu conheço. Reconheço o alto preço que foi pago na cruz do Calvário e o sigo. Peço, seu doce amado Espírito, para de encontrar essa pessoa que ainda não conhece, assim como eu não conhecia. E seu doce amado Espírito Santo venha convencê-lo. Venha abrir os olhos espirituais dessa pessoa para que ele possa também reconhecer o Senhor, assim como o apóstolo Paulo reconheceu, assim como eu reconheço. Que essa pessoa também venha reconhecer o alto preço que o Senhor pagou ali na cruz do Calvário. E que venha ter a visão
para a vida eterna contigo. Peço que eu continue na direção, nos revestindo a tua armadura, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos dando sabedoria. Eu te louvo, te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será feito para cada um de nós. A ti, toda honra, toda glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Eu quero é Deus. Não importa o que eles vão falar de mim. A minha visão é a salvação eterna. A minha busca é pela salvação eterna. Isso é o mais importante. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Que sejamos verdadeiros adoradores, que o adorem, expliquem verdade e que venhamos a segurar a coroa que já foi nos dada. Ter a certeza do nosso nome que foi escrito no livro da vida e que não será arriscado. Que no dia do julgamento final vai ter aquela certeza da absolvição e da salvação. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, pagou um alto preço por cada um de nós, enquanto Satanás, ele nos odeia, e ele jamais vai permitir que você venha a se entregar ao Senhor Jesus, que venha buscar a vida eterna com Cristo. Ele quer que você vai viver a vida eterna com Ele, queimando ali no lago de fogo. E enquanto Deus quer o melhor para nós, a vida eterna com Ele, governada pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. Portanto, a escolha é sua. Busque sabedoria do Espírito Santo, entregue sua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Visão, vida eterna. Vida eterna. Bom dia, fica na paz. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, conforme este louvor. Eu quero é Deus, não importa, pode zombar. Eu quero é permanecer com Deus. Tenha um bom dia, fique na paz.